Desaparecimento é uma palavra muito forte em nossa cultura. Ela nos traz a ideia de que uma pessoa sumiu e talvez para sempre, e que não sabemos ou podemos ter ciência do destino que ela tomou. Durante os anos 90, o desaparecimento de crianças virou pauta na mídia e nos principais grupos da sociedade civil organizada. E essa onda de desaparecimento e preocupações gerou muitas mudanças na história do Brasil. Hoje, vamos entender a epidemia de crianças desaparecidas ao longo dos anos 90. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. É muito bom estar com vocês mais um domingo aqui em mais um especial de domingo. Hoje nós vamos falar de um assunto que me toca muito e com certeza toca muito as pessoas que lembram de como foram os anos 90, porque essa percepção do que aconteceu nessa época ajudou a mudar muito a história do Brasil e dos brasileiros. Então a gente fez um trabalho muito aprofundado aqui, eu espero que vocês fiquem com a gente até o final. Não precisa chegar até o final para você dar, por exemplo, o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para dar uma força pra gente, galera. São 3 coisas que vocês fazendo, vocês dão uma forte ajuda pra gente, mostra pro algoritmo que a gente é uma comunidade unida e que vocês têm uma escolha racional pelo nosso produto, pelo que a gente produz, pelos vídeos que nós fazemos. Ademais, vamos pro vídeo. Edu, roda a vinheta. Galera, esse assunto aqui é extremamente sério e eu sempre quis falar sobre ele para uma galera grande, tá? Para bastante gente. E foi só quando o canal cresceu bastante, que agora a gente tem um público cativo, eu agradeço muito vocês, que eu fiz esse trabalho para falar sobre isso. Antes eu contava para uma pessoa ou para outra e muitas pessoas até não entendiam a importância dessa temática historicamente, sociologicamente. Ainda bem que hoje eu posso levar para uma multidão de pessoas, então eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo já de antemão. Esse tema é muito pesado, mas muito importante, tanto pela curiosidade que gera, né, quanto pela utilidade pública que esse tema suscita. Eu me recordo até hoje de ver fotografias de crianças em caixas de leite de embalagem longa-vida e aquilo me causava um pânico muito embaçado. Como é um tema bastante delicado, pessoal, a gente precisa compreender certinho suas nuances e precisa saber como colocar as informações aqui para que vocês possam entender isso da melhor forma possível. Por isso vamos usar como base o trabalho de um cara chamado Marcelo Moreira Neumann, porque a maioria dos artigos que nós procuramos citava esse cara como principal referência. Vocês sabem que aqui no nosso canal nós procuramos sempre fazer um trabalho mais aprofundado. A gente costuma fazer divulgação científica de temas relacionados à segurança pública e o desaparecimento é um deles e vocês vão perceber isso muito rapidamente. Muitas pessoas acham que o tema segurança pública ou as ciências humanas não são ciência. Mas são. Existem métodos de pesquisas, pessoas especializadas nessa área, pessoas que estudam isso há dezenas de anos.
pessoas que fazem pesquisa e conseguem chegar a soluções para vários problemas que a gente tem. Então nós ficamos muito felizes por ser divulgador científico aqui também. Então galera, primeiro vamos entender um pouco melhor o que as ciências humanas entendem como desaparecimento e quais os impactos desse evento na mentalidade das pessoas. Galera, existem vários conceitos sobre desaparecimento de pessoas e sobre desaparecidos. Pode ser desaparecido político, desaparecido em desastre, mas o nosso foco aqui é o desaparecimento civil, aquele do cotidiano. Mais ou menos assim, você tá no sofá conversando com o teu pai, ele sai para comprar cigarro e nunca mais é visto. É disso que vamos falar aqui, pois é o desaparecimento mais comum do dia a dia. E exclusivamente, quer dizer exclusivamente não, mas prioritariamente a gente vai falar sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes, que são fases da vida mais vulneráveis. Para isso, vamos adotar o conceito descrito pelo pesquisador Djaci David de Oliveira, que escreveu o livro Desaparecimento de Pessoas no Brasil. A gente adquiriu a versão digital desse livro, que tá bem barato. Indicamos o livro para vocês porque ele é muito conscientizador, mas ele é assustador também, mas a gente precisa entender um pouco melhor isso daí. Então a gente vai usar um conceito científico para trazer para vocês o que a gente entende como desaparecimento e desaparecido antes de entrar propriamente na história dessas ondas de desaparecimento dos anos 90. O Oliveira diz, abre aspas, o desaparecido civil é aqui caracterizado como uma pessoa que saiu de um ambiente de convivência familiar ou de algum grupo de referência emocional afetiva, como uma roda de amigos, para realizar qualquer atividade cotidiana. Não anunciou a sua intenção de partir daquele lugar e jamais retornar. Sem motivo aparente, sumiu, sem deixar vestígios. Ou seja, a pessoa some, não deixa vestígios indicativos de onde está, em uma situação muito assustadora, um pesadelo que pessoas que já viveram sabem da loucura que é. Então, basicamente tentando sintetizar de uma forma mais popular pra gente aqui, mais mastigável pra gente poder entender. Segundo esse pesquisador, e esse conceito de desaparecimento civil e desaparecido civil que a gente adotou, é uma pessoa que está na nossa vida cotidiana, vamos supor que seja uma criança ou adolescente, e ela tá no convívio familiar, um convívio emocional com amigos, e de repente ela desaparece sem deixar vestígios, sai para fazer alguma coisa e nunca mais volta, não deixando nenhum indicativo de onde está. Isso é assustador, tá? Mas é como os desaparecimentos civis são tratados conceitualmente na academia. Os impactos psicológicos de um desaparecimento civil são irreparáveis, galera. Simplesmente você não sabe o que ocorreu com a pessoa. Você não tem o corpo para enterrar. A esperança sempre fica lá no fundo, criando um misto de culpa, angústia e possibilidade desse ente a aparecer. Galera, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu gosto muito de estudar coisas variadas. Em uma determinada época da minha vida, eu estava estudando rituais fúnebres. E o ritual fúnebre, o ato de você velar um corpo e depois enterrá-lo, é um ritual que a gente desenvolveu como sociedade ao longo de muitos anos para conseguir entender e viver o luto e dar um ponto final na vida daquela pessoa que foi embora. No desaparecimento, com o desaparecido, você não tem como fazer isso. Então sempre vai ficar o seu psicológico mandando pro seu peito uma esperança de que essa pessoa possa estar viva. Quem já conviveu com alguém que tem alguém desaparecido na família sabe muito bem do que eu tô falando. Ter alguém desaparecido na família é uma coisa infernal. Ainda mais por não saber por que a pessoa desapareceu. Pois geralmente não se tem essa resposta como nós falamos para vocês anteriormente. E o nosso foco mais específico é
hoje no desaparecimento de crianças e um recorte específico de uns 15 anos, entre 1990 e 2005, mais ou menos. Galera, a década de 90, ela tem aí os seus 10 anos, né? E 10 anos e pouco, né? Nunca é 10 anos certinho. Mas, cronologicamente é isso no calendário, mas muitas vezes a gente tem que dividir processos históricos em mais de 10 anos. Então a gente está falando aqui dos desaparecimentos, da epidemia de desaparecimentos de crianças e adolescentes dos anos 90, mas ela se estende um pouquinho ainda no início dos anos 2000, tá bom? Mais ou menos. Galera, a infância e a adolescência são períodos que a sociedade ocidental e latina preservam para educar e preservar os seres humanos. É um período de morosidade, reservado para a educação desses indivíduos e grupos. Toda a sociedade acaba sendo responsável pela proteção dessas pessoas mais jovens. Vamos considerar aqui crianças e adolescentes no grupo de 0 a 18 anos incompletos. E os anos 90 foi o período em que sumia 2 crianças ou adolescentes por hora em nosso país. Assustador. Hoje ainda é tenso, somem 40 mil pessoas por ano, o que dá mais ou menos 4 por hora. É muita gente desaparecendo, claro que muita gente é encontrada. A maioria, ainda bem. Legalmente, a pessoa só desaparece se os responsáveis ou os entes dela fazem boletim de ocorrência alegando desaparecimento. Então esses números podem ser bem maiores porque pode não ter chegado ainda, uma cifra que pode não ter chegado ao Estado. Mas por que houve uma epidemia de desaparecimento de crianças e adolescentes durante os anos 90? E por que os desaparecimentos dessas crianças e adolescentes impactaram tanto as nossas vidas e as nossas memórias? E não é só uma memória individual, é uma memória coletiva. Tá, pessoal? Hoje a gente vai fazer a atividade aqui, o exercício de juntar história com memórias. E vocês vão ver que nesse ponto é um pouquinho parecido mesmo. Muito do que temos de percepção dessa onda gigantesca de desaparecimentos tem a ver com crimes e campanhas que ocorreram neste período que a gente está falando, desses anos aí que a gente colocou para vocês. Nós tivemos, por exemplo, no Paraná, 2 crimes muito famosos envolvendo o desaparecimento dos pequenos, das crianças. O primeiro caso que a gente vai falar aqui, que muitos não conhecem, mas na época fez bastante barulho, é o desaparecimento de Guilherme Caramês Tiburtius, tá? Mas a mídia falou Guilherme Caramês, tá? Divulgou como Guilherme Caramês. Ele desapareceu misteriosamente em 1991, bem no começo dos anos 90, e o caso ocorreu em Curitiba, na capital do Paraná, e até hoje está sem solução. O menino simplesmente desapareceu. Outro desaparecimento que ficou famoso, muito famoso mesmo, e ocorreu também no Paraná, foi o do menino chamado Leandro Bossi, que desapareceu em Guaratuba, lá no litoral do Paraná. O desaparecimento só foi solucionado em 2022 com análise de material genético de um corpo achado há anos atrás. O terceiro da lista, que inclusive acabou ajudando a deixar o desaparecimento de Leandro Bossi famoso, é o caso que causou uma comoção e foi reavivado pelo saudoso podcast do Ivan Mizanzuki, que está de parabéns pelo trabalho, que foi o do menino Evandro. O menino desapareceu misteriosamente no ano de 1992. A mídia, a repercussão nacional do caso fez com que muitas teorias da conspiração sobre sequestro de crianças passassem a rondar a mente das pessoas. Foi assustadora a cobertura do caso, galera, e acendeu o alerta na sociedade brasileira. Por outro lado, no interior de São Paulo, por exemplo, de onde eu sou natural, as coisas não eram diferentes. Aqui teve um cara que passou os anos 90 sequestrando e tirando a vida de menores. Eu não sei se vocês sabem disso. É o Laerte do Patrocínio Pinelli, ou o cara da bicicleta. A gente tem um vídeo contando a história dele. Ele passou os anos 90 tirando vida de crianças e tirando crianças de suas mães e dos seus pais. Ele confessou mais de 100 desaparecimentos em pelo menos 10 cidades do estado de São Paulo por onde ele passou. Esse cara só foi encontrado mesmo no início dos anos 2000, para vocês terem uma noção o quanto era comum, infelizmente, o sumiço de crianças nesse período. Não estou falando que agora não acontece, mas naquela época ocorreu essa epidemia.
É muito doido essa. Porque quando eu tava estudando isso, eu pensei assim, cara, como a gente foi afetado isso? Existiu uma onda mesmo de desaparecimento no interior paulista, principalmente na região de Rio Claro, e ninguém sabia realmente o que estava acontecendo. E esse cara foi lá e confessou no início dos anos 2000 o desaparecimento de muitas crianças. Muitas delas ele não sabia nem o nome, mas ele confessou esses desaparecimentos e de qualquer forma, né, os pais de muitas crianças desaparecidas acabaram colocando, entendendo que talvez essas crianças pudessem ter sido vítimas desse cara. Olha como é que era a parada. E não é só em São Paulo, não é só no Sudeste, não é só no Sul. No Rio Grande do Norte, por exemplo, no Nordeste, houve o caso do desaparecimento das crianças do Planalto, um bairro pobre na capital do estado. 5 crianças foram levadas de dentro de suas casas entre os anos de 1998 e 2001. A mais nova delas tinha 1 ano na época, a mais velha 8. Eram completamente crianças mesmo. O caso continua até hoje sem solução, uma comunidade muito pobre e tal. Teve também caso de Altamira, muitos casos aqui que a gente vai acabar não entrando nos pormenores ou nos detalhes, pessoal, exatamente pelo fato da gente não tá querendo falar de casos específicos. Talvez se vocês pedirem aí nos comentários, a gente faz vídeos para vocês falando de casos específicos. Vamos falar da epidemia do negócio. Citando todos esses casos, já deu para perceber que o lance do desaparecimento de crianças e adolescentes estava em várias regiões, em grande parte dos estados. E com certeza absoluta, vocês devem ter muita história sobre isso aí nos comentários, seja lá de que lugar você é desse grande país. Aliás, galera, vou falar a verdade pra vocês, já comenta aí embaixo também, mano, se você conheceu alguma pessoa, de preferência criança e adolescente, que desapareceu e como foi isso aí pra você, como você observou isso, sua família, só pra gente entender melhor o que vocês sentem sobre esse assunto. É muito legal que vocês tenham essa interação aqui, porque a gente pode dar uma lida e compartilhar esses dramas e entender melhor como foi essa época pra vocês, quem vocês conheceram, quem próximo de vocês sofreu com essa questão. Então coloca aí embaixo nos comentários, tá? Mas enfim, pessoal, a atenção gerada pelo desaparecimento era tanto que alguns simbolismos e elementos emblemáticos ficaram bastante popularizados ao longo dos anos 90. É o caso de, por exemplo, o Homem do Saco, um personagem fictício usado para assustar crianças e fazer com que elas tivessem maior precaução ao ficar nas ruas. Lógico que o Homem do Saco ele já existia anteriormente, mas essas histórias do personagem Homem do Saco passam a ser contadas para as crianças para gerar um medo. Outro elemento simbólico que foi forte na época era o lance do palhaço que sequestrava crianças, tá? Esse personagem fictício foi construído aproveitando o medo de muitas crianças, que muitas crianças tinham de palhaços. A indústria cultural dos Estados Unidos, norte-americana, principalmente a indústria ligada a Hollywood, ao cinema, também ajudaram a popularizar o palhaço como um personagem capaz de fazer maldades com as crianças. Quem não lembra do It, né, da obra do Stephen King, que fez muito sucesso ao longo dos anos 90. Mas na verdade, pessoal, esses simbolismos eles eram fruto de uma época em que as pessoas realmente tinham medo do desaparecimento de seus filhos. Era um pânico. Então esses personagens eles foram trazidos, né, eles foram construídos de uma forma como um mecanismo, aliás, de controle para que as crianças tivessem mais prudência. Não é raro que a sociedade desenvolva esses mecanismos que ativam o medo das pessoas para causar prudência, né, para evitar que pessoas façam um certo tipo de coisa e avancem através do mecanismo do medo. Muitos contos de fada de antigamente tinham esse objetivo, tanto que boa parte deles aconteciam dentro de florestas e eram contados para pequenos adultos para que eles não fugissem do local. Lógico que tem uma diferença da criança da Idade Média para a criança de atualmente, né? Não existia ainda esse conceito que a gente conhece de infância, mas muitos desses contos de fadas foram usados para causar um medo para que essas pessoas não desaparecessem. O desaparecimento sempre foi um tema muito quente na história da sociedade. Mas, pessoal, pelo que pudemos perceber aqui, o maior elemento de conscientização do desaparecimento de crianças e adolescentes aconteceu entre o ano de 1995 e 1996 com a estreia da novela Explode Coração. E na hora que eu falo novela Explode Coração, muita gente já tá pensando, já tá imaginando e já tá lembrando do que via. Na época, galera, a Globo era gigantesca mesmo. Era ela que realmente moldava a opinião e a visão de mundo de muitas pessoas no Brasil. Esse folhetim
folhetim era passado em horário nobre e contava a história do amor entre duas pessoas dos povos ciganos, né, do povo cigano. A novela era escrita por Gabriela Pérez, que acabou colocando na atração um núcleo que falava especificamente de desaparecimento. Não era o núcleo principal era do amor de duas pessoas, mas esse núcleo de desaparecimento ele foi ganhando protagonismo ao longo da novela. Inclusive foi estendida a novela porque fez bastante sucesso. Gabriela Pérez tinha contato com um movimento social bastante conhecido na época chamado Mães da Cinelândia. Este movimento cobrava o poder público para agir em relação ao desaparecimento de crianças no Rio de Janeiro. Na novela, galera, havia um importante núcleo que mostrava a personagem Odaísa, né, feita pela atriz Isadora Ribeiro, e o drama dela em procurar o seu filho Gugu, o Luiz Cláudio Júnior, né, o ator que fazia o Luiz Cláudio Júnior. Gugu foi sequestrado por bandidos que queriam vendê-lo a um casal estrangeiro. Pô, galera, quem assistia essa novela e era criança e adolescente na época ficou traumatizado. A atração chegou a marcar 65 pontos no Ibope, que na época significava que metade do país estava assistindo a atração. No final dos episódios, passavam os rostos das crianças desaparecidas e aquilo começou a causar, bicho, um pânico em outras crianças. E de verdade mesmo, você olhava para aquelas fotos e pensava, mano, poderia ser eu nessas fotos aqui, você tá maluco, cara, tá ligado? Há pesquisas acadêmicas sérias na área de psicologia hoje que provam que a novela criou um pânico em crianças e adolescentes, mas o que essa atração fez foi muito mais benéfico, tá? Do que traumatizante. De acordo com as informações que tivemos em nossas buscas, por referências que vão ficar nos primeiros comentários, há dados que mostram que pelo menos 70 crianças e adolescentes voltaram para suas famílias sob comoção gerada pela novela. Diretamente ligado à conscientização da novela, essas crianças voltaram para casa. Na época, galera, a psicóloga Carmen Silva Taverna declarou, abre aspas, a novela está desenvolvendo um pânico. As crianças se sentem ameaçadas. É um fenômeno semelhante ao medo da morte que ocorreu depois do acidente dos Mamonas Assassinas, fecha aspas. E era muito louco mesmo, né, cara? Porque o Mamonas Assassinas também foi um impacto muito pesado, assim, na história nossa, né? Os caras faziam muito sucesso, estavam no auge, tocava em tudo quanto é lugar. A TV criou uma empatia dos Mamonas e, de repente, os Mamonas faleceram num acidente de avião. O que teve gente que não pegou mais de avião por conta disso, que ficou traumatizado nesse sentido. Um trauma geral que, assim, sem precedentes, cara. Talvez o acidente da Chapecoense tenha sido algo parecido e tal, mas dos Mamonas eu lembro que foi bem pesado mesmo, sabe? Eu, particularmente, assistindo a novela, ficava em pânico, mas o interesse é que por conta da novela, o interesse pra gente saber aqui é que por conta da novela, as marcas começaram a colocar o rosto de crianças desaparecidas em seus produtos. Foi uma comoção geral. Olha só como que era poderosa a emissora naquela época. Você ia no mercado, pegava uma caixa de leite e algum produto com embalagem longa vida, por exemplo, e tava lá a foto de uma criança que havia desaparecido, junto com o telefone de autoridades para poder avisar caso você soubesse o paradeiro de alguma delas. A novela, galera, que a gente está falando, Explode Coração, causou pânico, mas trouxe muitas esperanças para mães que perderam os filhos e muitos deles conseguiram retornar às suas famílias, o que foi bastante benéfico. Mas aí podemos perceber, por todos esses fatores, como o desaparecimento de crianças e adolescentes foram um dos principais problemas do Brasil nos anos 90. E os números mostram isso pra gente, como eu falei pra vocês no início. Até um dos filmes mais famosos brasileiros dos anos 90, O Central do Brasil, dirigido pelo Walter Salles, em determinado momento, trata essa relação que existia, né, na cabeça das pessoas, mas na realidade também, entre a venda de crianças pro estrangeiro e desaparecimento. Em 98 é lançado esse filme, um filme muito bom, a gente indica pra vocês. É o momento, galera, em que a personagem da Fernanda Montenegro, nossa, muito bem feito, inclusive esse Oscar é ela que merecia, tá? Foi uma injustiça da história do Oscar. Vou deixar aqui porque eu sou revoltado com isso até hoje. Bom, a personagem da Fernanda Montenegro leva o garoto que perdeu a mãe no metrô, né? Ali na saída da cidade da Central do Brasil. Perde a mãe, né? Ali no trânsito, na frente do trem, depois de ter saído da estação. E leva o moleque pra ser negociado com um casal de gringo. Na verdade, não é ela que leva. Ela negocia isso com segurança lá do trem, da estação de Central do Brasil. E esse segurança leva o moleque pra ser negociado e ela salva o moleque. Aquele lance do menino perdendo a mãe ali
aqui é um caso clássico de desaparecimento de crianças. A mãe falece em algum lugar, ou infarta e é levado para o hospital, e essa criança ela some no meio da multidão, tá? Eles somem dentro de uma cidade grande como Rio de Janeiro e São Paulo. A mãe, por exemplo, é levada pro SAMU, ou ela falece ali, a criança se perde, ela sai andando e, mano, depois de andar 2, 3 quadras, ela já não sabe mais como voltar. É um caso de desaparecimento que acontece também. Inclusive, pessoal, nessa mesma época, a figura do estranho passou a ser considerada algo a se evitar. O estranho seria uma pessoa para não se dar moral nas ruas, não dar conversa, não trocar ideia. Então essa figura do estranho, ela ficou muito famosa, mano. Lembra que a galera chegava e falava, ó, não aceita bala de estranhos, não aceita comida de estranhos, não fale com estranhos, não pegue na mão de estranhos e etc. Galera, e essa formação do medo do desaparecimento, sobretudo nos anos 90, é por conta dessa onda de desaparecimento, que é muito nítida. Inclusive, essa preocupação, essa tensão, esse medo tem um grande impacto nas gerações seguintes, né? Nas gerações agora. E nessa fala, eu quero a participação de vocês. Eu, nos anos 90, por exemplo, com 10 anos, já ia de uma cidade para outra de ônibus sozinho. Andava pelo município todo. Ia para a escola sem minha mãe precisar me levar. Isso seria impensável hoje. Crianças de 9 anos andando sozinha na rua, por exemplo. O pessoal hoje já alerta os pais, faz crítica aos genitores que deixaram o guri sem acompanhamento em algum lugar. Lógico que há suas exceções, tá? Dentro do bairro, próximo e tal. Mas aqui estamos falando num geral. Com certeza vocês devem ter a percepção que a infância ficou muito mais preservada, que crianças são muito mais protegidas do que eram protegidas propriamente naquela época. Eu lembro da minha irmã, ela tinha 11 anos e andava tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar, envolvendo, tipo assim, ela resolvia questões burocráticas para minha mãe. Uma criança de 11 anos ia de uma cidade para outra, intermunicipal, de boa. Isso quer dizer que minha mãe era relaxada com os filhos, não ligava para os filhos? Não, isso não quer dizer. Esse fato aponta que nos anos 90 a percepção de segurança em relação às crianças era bem mais tranquila. E essa percepção, conforme a mentalidade coletiva foi absorvendo e percebendo as mudanças e os impactos dessa onda de desaparecimento de crianças e adolescentes, a percepção de segurança ela também começa a mudar e as crianças começam a ser muito mais preservadas para não desaparecerem. Quem era criança nos anos 90 e teve pânico com a onda de desaparecimentos, virou pai na primeira e segunda metade aí dos anos 2000 e acabou inserindo a questão de segurança da criança e o medo do desaparecimento dos hábitos diários cotidianos. E agora, pessoal, assim, a gente já conseguiu entender, então, como funcionou a epidemia de desaparecimento de crianças e adolescentes nessa época. A gente conseguiu entender também, eu espero que sim, né? Essa foi a tentativa de explicação do roteiro. Como esses desaparecimentos e essa onda de conscientização impactaram na nossa história, na construção do que nós somos hoje como sociedade, a importância de pensar esses desaparecimentos. E agora eu quero chamar vocês um pouquinho, neste momento, para fazer um trabalho maior de utilidade pública nesse vídeo. Apesar de acreditar que ele todo, né, todo esse vídeo, desde o começo do roteiro, seja de utilidade pública, nós trouxemos para vocês como agir em caso de desaparecimento. Galera, e é bom que eu deixe claro que a gente não quer que nada, a gente torce muito para que nada aconteça com vocês ou com familiares de vocês. Mas se acontecer, vamos estar preparados para tomar algumas medidas importantes. Por quê? A gente pensa assim, vamos fazer um vídeo de história sobre os desaparecimentos dos anos 90 de crianças e adolescentes? Vamos, mas a gente também precisa e tem como função social
preparar o nosso público, quem nos assiste, para que se algo aconteça com a pessoa. E é muito importante a gente ter essas orientações que eu vou passar agora para vocês. São orientações profissionais que nós vamos passar agora para vocês, para que se acontecer, se um dia infelizmente acontecer um desaparecimento, vocês possam tomar essas medidas o mais rapidamente possível e tentar diminuir cada vez mais, ou diminuir muito rapidamente as chances de você não encontrar o seu ente querido. Beleza? Então vamos nessa. Pessoal, essas medidas foram publicadas pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que trabalha com o desaparecimento de pessoas, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com pesquisadores da área. Ela vai ficar em PDF aí no primeiro comentário junto para vocês. Guardem isso como leitura de cabeceira, tá? Um material muito bom e foi escrito pela Juliana Lívia Antunes Rocha e organizado pelo André Pacheco Teixeira Mendes. Vocês dois, muito obrigado pelo material que vocês fizeram em todas essas instituições envolvidas. Vamos lá então. Galera, a primeira orientação fala sobre o fato de que o desaparecimento não espera. Por isso, quanto mais cedo as autoridades forem informadas, maiores as chances de encontrar a criança ou adolescente. As primeiras 24 horas do desaparecimento são cruciais e fundamentais. É onde você consegue mais eficiência em achar a pessoa. Pessoal, não existe aquele negócio de que você tem que esperar 24, 48 horas para avisar a polícia. Desapareceu, sentiu que desapareceu, vai logo na delegacia fazer um boletim para colocar o estado nisso. Além de, lógico, já mobilizar as pessoas para tentarem achar essa criança ou adolescente. Orientação 1. É preciso procurar imediatamente uma delegacia e levar o fato mais recente do menor desaparecido. Desapareceu? Percebeu? Vai na delegacia. Faz online também. A busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos são considerados prioridades com caráter de urgência conforme o artigo 3º da Lei número 3.812 de 2019. A gente vai ler para vocês verem e mostrarem isso caso vocês tenham algum problema em relação a, enfim, os procedimentos que devem ser tomados. O artigo 3º garante isso. Veja só, abre aspas. Edu, põe na tela aí o artigo 3º. A busca e a localização de pessoas desaparecidas são consideradas prioridade com caráter de urgência pelo poder público e devem ser realizadas preferencialmente por órgãos investigativos especializados, sendo obrigatório a cooperação operacional por meio de cadastro nacional, incluídos órgãos de segurança pública e outras entidades que venham a intervir nesses casos. O que está falando é que todo o estado, quando você deixa para ele claro que a pessoa desapareceu, todo o estado tem que ser mobilizado, seja lá que órgão ou instituição for, para achar essa criança ou esse adolescente ou a pessoa que desapareceu. Outra orientação, a número 2, né, que a gente está colocando aqui, a gente está seguindo o que eles enumeraram lá nessa cartilha, mas você vai ter acesso. Uma orientação importante, número 2. Depois de formar a delegacia, é importante procurar os órgãos de proteção da criança e o adolescente da cidade, Conselho Tutelar, Defensoria Pública ou outro órgão que faça esse trabalho no município onde você mora, tá certo? Então você mesmo vai lá avisar. Por lei, a orientação 3, tá? Por lei, a investigação somente se encerra com a localização do desaparecido. Não importa o tempo necessário, é dever do Estado continuar investigando até que a criança ou adolescente seja encontrado, seja em que condição for, torço para que seja vivo e bem. Orientação 4, é muito importante comunicar aos familiares e organizações sociais dos desaparecidos. Eles podem auxiliar na busca. Chama tio, primo, primo de segundo grau, terceiro, vamos fazer uma busca. Orientação 5. A divulgação em redes sociais, aplicativos, jornais, rádios, programas de TV e cartazes pela cidade também pode ser um recurso que ajuda no processo de busca. Lembre-se sempre de informar onde essa pessoa foi vista pela última vez e lugares que essa pessoa conhece e costuma ir, sobretudo crianças e adolescentes. Uma dica nossa, procurem um influencer, alguém que tem bastante seguidores em redes sociais e peça ajuda. O influencer que não ajudar você numa situação dessa, ele é um Zé Ruela, um
eu não posso falar palavrão aqui. Orientação 6. É muito importante que a comunidade auxilie nesse processo, dando informações caso tenha alguma informação, né? E mais do que isso, a comunidade tem o dever de confortar essa família enquanto o ente estiver desaparecido. Orientação 7. A cartilha também orienta sobre precauções que podem ser tomadas para evitar o desaparecimento de crianças e adolescentes. É importante manter sempre os documentos dos menores atualizados e ter uma cópia junto com você, caso a criança ande com a original, porque quando você achar ela, você vai precisar provar que realmente você é pai ou mãe da criança e do adolescente. A gente foi dar uma estudada e crianças em situações traumáticas como essa, elas acabam esquecendo de várias coisas. Orientação 9. Acompanhar sempre a rotina de crianças e adolescentes, sabendo seus hábitos, com quem eles conversam, com quem vão sair, para onde. Irmão, deixa eu falar um bagulho pra você. Veja o que seu filho faz na internet, tio. Veja o que ele mexe no celular. Quem tá trocando ideia com ele, tio. Você é responsável por esse bagulho, você tem que saber disso, certo? Orientação 10. A instalação de aplicativos de localização no celular também podem contribuir para a localização desses adolescentes. Orientação 11. A família deve procurar em hospitais e no Instituto Médico Legal. Eu sei que é difícil essa parte, mas às vezes a criança se machucou e foi levada para fazer um corpo de delito ou para se curar dentro do hospital. Não é necessariamente que essa pessoa tenha ido a óbito que ela vai estar nesses dois lugares, tá bom? Então vamos ter esperança. Orientação 12. Por fim, é importante que a família que sofre com essa situação não se culpe, embora seja comum a culpabilização da família. A responsabilidade pelo cuidado da criança e do adolescente não é só da família, mas também do Estado e da comunidade. Geralmente, a família ela se enche de culpa e ela fica procurando motivos para que aquela pessoa tenha sumido, para que aquela pessoa tenha desaparecido. Eles procuram saber o que aconteceu com essa pessoa, em que momento que a família falhou para que essa pessoa tivesse desaparecido, e existem N motivos para desaparecimento. Então tentar diminuir um pouco essa culpa para que vocês tenham força para buscar o ente querido que desapareceu. Essas são as principais orientações em caso de desaparecimento, principalmente de crianças e de adolescentes, mas vale para o desaparecimento de pessoas de qualquer idade, em qualquer momento da vida, principalmente, por exemplo, idosos que podem estar com Alzheimer ou um pouco mais perturbado aí, com a mente mais desorganizada. Rapaziada, o desaparecimento, como nós já indicamos para vocês, é uma das coisas mais terríveis de se acontecer na vida de alguém e de alguma família. E você não ter certeza do paradeiro do ente que você ama deve ser um bagulho muito complicado. Isso causa problemas psicológicos e traumas que jamais serão superados na vida das pessoas. Quando eu estava escutando o podcast Marins, que conta a história do escoteiro Marco Aurélio, que sumiu em 1985, a gente tem um vídeo sobre ele aqui, pedi pro Caio deixar no card aí pra vocês assistirem. Eu vi o sofrimento do pai e da família do moleque, cara. Os caras procuram esse moleque há quase 40 anos, e a cada ano que passa, por mais que seja difícil encontrá-lo vivo, a esperança da família continua acesa, e isso é bastante complexo e deve causar um grande sofrimento, ao mesmo tempo que dá um pouco de, talvez, eu não sei o que a família passa, mas talvez uma sensação, um pouco de alívio por não saber se o menino também perdeu a vida, né? É uma situação muito horrível, ninguém merece passar nesse mundo por isso. É uma das maiores incertezas da vida, não saber onde as pessoas que você ama se encontram, as condições que estão, é uma parada horrível mesmo, que testa a nossa paciência e o nosso psicológico. Pedimos encarecidamente que vocês, galera, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam chegar para todos, para que esse vídeo possa chegar para todos, e essas orientações que são importantíssimas, elas possam circular e elas possam estar aí na ponta da língua das pessoas, para que, se aconteça um caso de desaparecimento, muito rapidamente a gente consiga sanar essa situação. Certo, galera? Eu acho muito importante isso. Acho que foi a parte mais importante, talvez um dos vídeos mais importantes que a gente fez no canal até hoje. Então, para que as pessoas possam agir nas primeiras 24 horas, que é o período com maior possibilidade de encontrar desaparecido, preciso ter essas orientações. Ademais, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, e conte com a gente se algo acontecer aí com seus familiares, que eu acredito que não vai acontecer, e torço para isso. Esse foi mais um especial de domingo, possibilitado pelas pessoas que nos ajudam no Apoia-se,
com assinatura mensal a partir de R$2, e para quem dá uma força pra gente no Pix. Considere nos ajudar, é importante. E também, logicamente, a melhor ajuda que a gente pode ter, que é você curtir, compartilhar, nos seguir, assistir esse vídeo até o final e, obviamente, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E também acompanhando cada material que a gente publica aqui, que é feito especialmente e exclusivamente para vocês. Lembre-se, não desapareçam. Nós sentimos falta de vocês e vamos atrás de vocês nas primeiras 24 horas para achar vocês e trazer de volta para o nosso canal. Sou Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Fui, valeu!